A todos a paz do Senhor. Lição 7, classes de adultos. Essa lição será para o dia 16 de fevereiro de 2025. Nós estamos com essa lição aqui, esse tema maravilhoso em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esta lição 7 tem o título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Texto áureo, Romanos 5,9. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática nos diz que Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Leitura bíblica, Romanos 1, de 1 a 4 e Filipenses 2, de 5 a 11. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos iniciando esta pré-aula, convidando você, professor, você, aluno, e você que não é evangélico, mas é simpatizante da EBD, a refletir nesse assunto acerca das duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, 325, e a Trindade em Constantinopla, 381 depois de Cristo, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio da Calcedônia, de 451 depois de Cristo. E alguém pode perguntar: onde ficava a Calcedônia? Hoje, Istambul, na Turquia. Essa lição que estamos estudando é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Vamos sintetizar, porque o nosso objetivo é compreender e fazer as pessoas compreenderem os pontos principais da lição. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1, 3. Paulo, o apóstolo, está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e osso que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Ali nós temos a genealogia de Jesus. Ele foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Nós temos referências em Mateus 1,20 e Lucas 1,35. E aqui nós encontramos o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Observe esse segundo tópico,
declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel como a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei e o culto e as promessas, o apóstolo conclui. Vamos ler? Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. A Bíblia é clara em declarar as duas naturezas de Jesus. A natureza humana, que houve essa necessidade de Jesus representar a humanidade e ele tomou forma humana. Deus, Jesus Cristo, desceu à terra e humanizou-se. Tomou forma humana para representar a humanidade. Por isso que Paulo diz: a morte veio por Adão, mas a vida veio pelo segundo Adão, que é Cristo. Então, o Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel e, ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. Esse ensino está claro em toda a Bíblia. A segunda parte da lição fala sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Vamos ver os ensinos antagônicos. Quem nega isso? Vamos ver o nestorianismo. Quem foi Nestório? Bispo de Constantinopla entre 428 e 431, Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, que viveu 376 a 444. Então, houve aqui uma controvérsia, uma discórdia entre essas pessoas que tinham seus pontos doutrinários e então nós vimos aqui a expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus que Cirilo impôs impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. Então, vamos ver aqui nestorianismo e monofisismo bem rapidamente. Nós não queremos assim estender muito a pré-aula. Nestorianismo, Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Jesus e a humanidade definida no credo niceno. Chamamos aqui de credo niceno constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne, Gênesis 2:4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio que o declarou herege e o imperador o exilou. Monofisismo. Esse termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, que é natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar não é o de unir. Não se trata de união, mas mistura, fusão. Então, assim seria uma natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia em 451. Então, aqui a lição mostra uma ilustração. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho. É bronze. Mas, mesmo não sendo nem cobre nem estanho, é um outro metal chamado bronze. Então, é uma ilustração que a lição faz aí dessa exposição do monofisismo.
Vamos ver aqui que o nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da natureza de Jesus, que é a natureza divina e humana. A última parte da lição fala dos perigos dessas heresias na atualidade. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Então, um homem chamado Jacó Baradeus, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia e assim a celeuma continuou. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco. 1 Timóteo 3,16. Deus se manifestou em carne. Findando aqui, nós temos o quenoticismo e a mariolatria. Não vamos nos deter nessas duas heresias, mas vamos concluir a nossa pré-aula falando que as heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação de nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. Então, observe, alunos e professores, que há um antagonismo, um enfrentamento da doutrina bíblica por certos movimentos. O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia em 325 e o de Constantinopla em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. Então, observamos que a melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Leiamos mais a palavra de Deus e leiamos mais os evangelhos, que são as biografias de Jesus. Isso serve como nosso referencial quando nos depararmos com doutrinas inadequadas. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo continue nos abençoando. Senhor, nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome e Te engrandecemos pela Tua bondade e fidelidade. Ó Deus querido, que nós possamos cada vez mais compreender e ensinar essa doutrina da cristologia. Sabemos que Cristo Jesus é o nosso Deus e o nosso representante humano, Senhor. Sê conosco, nos abençoe e nos guarde sempre. Em nome do Teu Filho Jesus te pedimos. E assim nós te agradecemos. Amém.